Esta é a parte 6 da aula que estamos tratando sobre organização e controle social. Estamos trabalhando especificamente aqui a questão das classes sociais. E nós vimos no slide anterior que uma das maiores bases das diferenças entre classes reside nas desigualdades em termos de remuneração e condições de trabalho. Existem vários critérios, na verdade, para se determinar a estratificação por classe social. Os mais comuns são o critério com base na ocupação e na renda. Qual é o trabalho da pessoa, qual é a profissão e qual é a ocupação, especialmente a ocupação, e a renda. Por que a diferença entre profissão e ocupação? Porque nem sempre o trabalho da pessoa, que é a ocupação dela, a ocupação profissional, é a formação, é a profissão dela. Às vezes a profissão da pessoa, por exemplo, um engenheiro, às vezes a profissão é engenheiro, mas o engenheiro está desempregado e acontece às vezes desse engenheiro encontrar emprego, a ocupação dele ser professor da educação básica, na escola pública, por exemplo, porque é fácil de um engenheiro conseguir trabalhar como professor. Pode acontecer. Muito bem. Os cientistas sociais têm usado extensivamente a ocupação como um indicador de classe social, por acreditarem que indivíduos da mesma ocupação, indivíduos que têm a mesma ocupação, tendem a experienciar níveis semelhantes de vantagens ou desvantagens sociais e manter estilos de vida comparáveis e a partilhar oportunidades de vida igualmente semelhantes. Por exemplo, médicos, comparando médicos com garis, com lixeiros, Garis, eles tendem a ter o mesmo estilo de vida, a ter o mesmo tipo de salário e a ter o mesmo tipo de acesso a determinados bens, enquanto a classe dos médicos ganha um salário muito superior ao dos garis, tem uma remuneração muito superior e podem ter acesso a bens de consumo, a mesma moradia, tipo de carro, a vantagens, vantagens sociais semelhantes. Principais indicadores utilizados atualmente para se delimitar a classe social de um indivíduo. Então, para você saber a qual classe social um indivíduo pertence, os principais indicadores são a renda familiar, a renda per capita, a renda por pessoa, a profissão e a ocupação, Além da renda, o retrato socioeconômico considera a escolaridade, o acesso a bens, a composição familiar, a região que a pessoa reside. Todas essas informações, elas são obtidas através de pesquisas que são feitas, por exemplo, pelo IBGE, o censo do IBGE. Quando os funcionários do IBGE passam na casa das pessoas, na época do recenseamento, na época do censo, eles perguntam quantas pessoas moram nessa casa, qual a profissão dessas pessoas, qual a escolaridade, qual o nível de escolaridade, em que essas pessoas trabalham, quantas pessoas trabalham, tem idosos na casa. Eles perguntam também sobre os aparelhos eletroeletrônicos que existem na casa, quantas televisões tem na casa, quantas geladeiras, quantos banheiros. Então, todas essas informações são indicadores que depois vão ajudar a delimitar a qual classe social a pessoa pertence. Quando você faz, por exemplo, o Enem, quando você participa da prova do Enem, antes da prova, tem um questionário socioeconômico para você preencher. Onde pergunta também, tem máquina de lavar na sua casa? Quantos? Quantos banheiros tem na sua casa? Quantas pessoas moram na casa? Qual é a faixa salarial das pessoas que trabalham, E assim, são indicadores que vão mostrando a qual classe social a pessoa pertence. Existem vários métodos para identificar qual é a classe social de uma pessoa. Porém,
Um dos mais utilizados é aquele referente ao poder econômico da pessoa ou da família. É um outro também muito utilizado. O IBGE utiliza a seguinte tabela para identificar a classe social. Então, observe aqui que as classes sociais, nesse caso, são divididas em classe A, B, C, D e E. E para você categorizar, para você inserir uma pessoa em uma determinada classe social, eles observam a quantidade de salários mínimos que a pessoa recebe. Então, por exemplo, acima de 20 salários mínimos, pertence à classe A. Entre 10 e 20 salários mínimos, classe B. Entre 4 e 10 salários mínimos, classe C. Entre 2 e 4 salários mínimos, classe D. E até 2 salários mínimos, classe E. E também aqui a renda familiar. Acima de esses dados aqui, esses em reais aqui, esses valores em reais, eles estão desatualizados, tá? Porque não é desse ano. Eu trouxe aqui apenas como exemplo, para vocês verem como que as classes podem ser organizadas. Observe aqui, olha, nesse outro slide, um outro tipo de organização de classe social. Observe aqui do lado, olha. Classe A1, A2, B1, B2, C1, C2, D e E. Porque uma mesma classe social ela pode ter subdivisões. Observe aqui um outro exemplo, a média por pessoa, a média salarial por pessoa. De tantos reais a tantos mil reais, pertence a uma classe. Aqui embaixo, por exemplo, a classe E, olha. De R$ 276 reais a R$ 484 reais, a média de renda por pessoa se encaixaria na classe E. Esses valores, eles não são desse ano, tá? Eu trouxe só como exemplo. Olha, uma outra forma também de você delimitar a classe social é através da renda familiar. Então, aqui, por exemplo, a renda familiar para 4 pessoas. Observa lá, classe E, renda familiar entre R$ 1.106,80 até R$ 1.939,88. Pessoas, famílias inseridas nessa renda familiar pertencem à classe E. Né? Então, outra forma de organização. Aqui eu vou mostrar mais algumas, olha. Como que você pode organizar, como que, na verdade, os institutos de pesquisa organizam as classes sociais. Então, veja. Extremamente pobre, pobre. Vulnerável, baixa classe média. Média classe média. Alta classe média. Baixa classe alta. Alta classe alta. Uma outra forma. Classe E, D, C2, C1, B2, B1, A2, A1. Uma outra forma, classe E, classe D, classe C, classe B, classe A. Então, veja, existem diferentes formas de você delimitar as classes sociais e de você falar sobre classes sociais. Não existe um único modelo. Observe esse outro modelo. Ele subdivide as classes sociais em grupos hierárquicos. E ele vai dar números a esses grupos hierárquicos. Olha, 1, 2, 3, 4 e 5. E para delimitar a qual classe social a pessoa pertence, observa-se as ocupações. Observa aqui do lado direito as ocupações das pessoas. Então, vamos comparar a coluna do lado esquerdo com a coluna do lado direito. Observe, então, as classes sociais. A classe dos profissionais e administradores de alto nível. Que ocupações pertencem a essa classe? Olha, juízes de direito, engenheiros, diretores de empresas. A classe dos profissionais e administradores de baixo nível. Depois tem a classe não manual e de trabalho não manual de rotina. Trabalho não manual de rotina, que trabalha com vendas e serviços. Pessoas que trabalham por conta própria com empregados. Pessoas que trabalham por conta própria sem empregados. Supervisão do trabalho manual. Pessoas que trabalham em serviços manuais qualificados. Serviços manuais não qualificados. Proprietários rurais sem empregados. Trabalhadores rurais. Então, aqui, na coluna do lado esquerdo, são as classes sociais. E na coluna do lado direito, quais são as ocupações que pertencem a essas determinadas classes sociais? É um outro critério, é uma outra forma de delimitar. Quando você faz o questionário do Enem,
É dessa forma que você tem que se colocar em uma determinada categoria. Aí você observa lá que categoria que seus pais pertencem e você marca essa categoria. Bom, encerramos aqui essa parte da aula que está tratando sobre organização e controle social, mas nós ainda continuaremos trabalhando esse assunto nas próximas aulas.